Boa tarde, minhas amigas, meus amigos da Escola Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para mais uma reflexão do grupo Irmãos de Célia Lúcius. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez com os nossos corações, os nossos pensamentos reunidos em torno da nossa Escola Jesus Cristo, deste trabalho que acontece às terças, quartas e quintas, das 16 às 16h30, antecedendo o trabalho do passe. E vamos aqui fazer essa reflexão, o nosso tema, a nossa lição de hoje, que vem de Emmanuel, do livro Fonte Viva. E antes disso eu vou ler uma página que se intitula Paz, também de Emmanuel, que se encontra no livro Centelhas, e diz assim: se a provação te aflige, Deus te conceda a paz. Se o cansaço te pesa, Deus te sustente em paz. Se te falta esperança, Deus te acrescente a paz. Se alguém te ofende ou fere, Deus te renove em paz. Sobre as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve e confia. Deus te mantém a paz. Somente aquele que se dispõe a fazer as coisas pequeninas, que sabe e pode, virá a saber e a poder realizar grandes coisas. Vamos orar, meus irmãos. Deus de infinita bondade, agradecemos, Senhor, estes momentos aqui, esses instantes em que nos reunimos às tardes para refletir nas lições que vêm ao nosso favor, em nosso socorro, aos nossos corações. Tantas lições de amor, lições que nos levam ao refúgio, que nos levam a Ti, Senhor, e ao Teu Filho Jesus, nosso Mestre. Pedimos que nos ampare, pedimos que nos inspire neste momento, para que o nosso estudo seja proveitoso, para que sintamos cada palavra, cada ensino. Agradecemos, Senhor, te louvamos e te bendizemos por tudo. Fica conosco, guarda-nos agora e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, o texto de Emmanuel, que está em Fonte Viva, refugia-te em paz. E ele traz uma epígrafe de Marcos 6,31, mas não do versículo inteiro de Marcos 6,31. O versículo 31 ele está dividido em duas partes. E a primeira parte se encontra no livro Pão Nosso, também com referência a esse estudo que vamos fazer. Aqui ele se encontra intitulado Lugar Deserto, e é uma parte do versículo 31. A outra parte se encontra na lição de hoje, Refugia-te em paz, que é o restante desse versículo 31. E também vamos ver que no versículo 6,32, há um trechinho também referente ao assunto que se chama na meditação, que no final nós leremos, e que se encontra no outro livro de Emmanuel. E o texto diz assim:
Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Marcos 6:31. O convite do Mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção do alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda famintas de ouro e voltam carregadas de desilusões. Outras muitas correm às aventuras, sedentas de novidade emocional, e regressam com tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade, e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. A legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos como nunca. No entanto, em tempo algum surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras de arrastamento científico. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo por intensificar-lhes as colheitas, mas, para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Aprimoraram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achando falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Ó meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço da natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade que o plano da carne te impõe. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis. Entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais a que o Senhor te destinou. E assim termina a mensagem. Essa mensagem está no Fonte Viva, no capítulo 147,
Mensagem do Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier. Então, meus irmãos, essa epígrafe, havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, ela encontra-se no capítulo 6, inserida na primeira multiplicação dos pães. Então, é uma parte do versículo 31. E Emmanuel, como sempre, traz essa riqueza nas reflexões. E aqui gostaríamos de destacar nesse capítulo 6 de Marcos do Evangelho outros ensinos também que são importantíssimos para as nossas almas, para o crescimento, o nosso crescimento. E é bom que recordemos o contexto em que foram proferidas estas palavras. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. O capítulo 6 inicia-se com a passagem em que Jesus retira-se para Nazaré com seus discípulos. Nazaré, sua pátria, seu lugar. E começa a ensinar na sinagoga, mas encontra ali muita incredulidade e lhes diz: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Jesus, em sua grandeza, não foi reconhecido entre os seus. Neste capítulo, há ainda outro ensino de Jesus muito importante para todos nós. Quando chama a si os seus 12 discípulos e começa a enviá-los a dois, na divulgação do Evangelho, no seu apostolado, nós aqui temos a aprender o serviço em equipe, o trabalho, unidos e mostrando que sozinho nós nada podemos. Há uma lição muito bonita aqui inserida. E ainda há também a passagem da morte, da desencarnação triste de João Batista. E os discípulos deram notícias a Jesus do que encontraram e presenciaram, e também que haviam sepultado o corpo de João Batista. Esse exemplo mostra-nos, a todos nós, a questão da obediência e a satisfação das tarefas concluídas, sejam no plano espiritual, a tudo aquilo que nós devemos mostrar como tarefas realizadas ao plano espiritual, nossas obrigações, assim como no plano material também, no nosso trabalho, quando estamos a cumprir tarefas e temos satisfações a dar aos que estão acima de nós. E então, meus irmãos, ainda aqui no capítulo 6, nós chegamos ao versículo 31, onde está inserida a epígrafe do nosso estudo. E eu gostaria de ler o trechinho, somente esse início, para que a gente pudesse terminar essa contextualização. E está na primeira multiplicação dos pães. E o versículo 31 diz assim: e ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Então, esta epígrafe, a nossa aqui, ela se encontra mostrando-nos esse vai e vem, esse tumulto que Jesus chama a atenção e pede que seus discípulos se recolham a esse lugar tranquilo, a esse lugar em que eles pudessem repousar e se alimentar. E aqui vemos, meus irmãos, lógico que sim, parassem para se alimentar fisicamente,
mas também que prestassem atenção que naquele tumulto de idas e vindas não poderiam receber o alimento espiritual. Então, nesse início de versículo, em que é a epígrafe que está no livro Pão Nosso, como eu comentei, na lição 34, que se intitula Lugar Deserto, que é lindíssima, é exatamente esse lugar a que Jesus convida, ao qual Jesus convida que seus discípulos se coloquem, se afastem. E a epígrafe aqui também, do versículo 31, continua dizendo que havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então é o convite do Mestre, é o convite de Jesus para que os discípulos procurassem esse lugar à parte, a fim de que pudessem repousar a mente e repousar o coração na prece. E Emmanuel nos lembra que esse convite é cada vez mais oportuno. Principalmente, nos lembra Emmanuel que Jesus nos chama até hoje a atenção e nos convida até hoje. Se queremos ser seus discípulos, nós que ainda vivemos nesse tumulto, em plena atualidade, nesse tumulto de vai e vem, idas e vindas, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, imagina se essa lição não nos cabe, claro, e como nos cabe, e pensarmos nessa parada, nesse momento de calma, espera, reflete, medita, acalma a mente, e é isso que Jesus nos pede. E nesse momento, meus irmãos, em que atravessamos essa pandemia, um momento tão triste para a humanidade, um momento em que somos convidados, mais uma vez, através da dor, a parar, a refletir, a ir a este lugar a que Jesus nos convida, esse lugar à parte, a fim de que possamos repousar a nossa mente, repousar o nosso coração em prece e dar oportunidade de recepção dessa luz, desse amor. E podemos falar aqui também que nesse momento de pandemia, quanto vai e vem, mesmo assim, mesmo atravessando essa dificuldade em termos de isolamento social, em termos de medo, em termos de preocupação, quantas pessoas continuam ainda como que anestesiadas nesse vai e vem e sem se dar conta do que está acontecendo, da seriedade do momento que estamos atravessando. Há muito que pensarmos aqui, meus irmãos, nesse chamado, nesse convite que o Jesus, nosso Mestre, nos faz, para que nós procuremos esse lugar à parte e paremos, tenhamos calma e repousemos o nosso coração e a nossa alma, a nossa mente em prece. Então, Emmanuel continua o texto dizendo que todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção desse alimento espiritual. Nós podemos imaginar que estamos nesse automatismo ainda e muitas vezes atormentados por interesses imediatistas, como falei há pouco, sem refletir no momento que estamos atravessando. Andamos inquietos, somos nós, é o correr da vida moderna, que o tempo tem que ser preenchido, muitas vezes com trabalho, com a diversão, com as euforias, com as novidades emocionais, como nos diz Emmanuel. Mas como tudo é muito efêmero, meus irmãos, nós voltamos entediados, infelizes. Do mesmo modo que o corpo físico ele necessita do alimento, o nosso espírito precisa estar em contato com esse lugar à parte,
a que nos convida Jesus. Mas nós não temos colocado essa prioridade em nossas vidas, não temos dado esse tempo para nos alimentarmos espiritualmente. Esquecemos de buscar primeiro o reino de Deus, o reino dos céus, esquecendo que todas as outras coisas nos são acrescentadas. E Emmanuel continua dizendo que inúmeras pessoas atravessam a senda famintas de ouro, ainda naquela busca, muitas vezes até pelo trabalho mesmo, mas querendo mais e mais e mais. E quantas vezes voltamos carregados de desilusões. E muitas outras correm às aventuras, sedentas de novidades emocionais, e regressam entediadas. E ele diz que nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora. E é tão atual isso, meus irmãos, porque observamos tantos templos, embora neste momento muitos fechados, mas quantos templos de pedra físicos para as manifestações de religiosidade, mostrando que quantos iniciaram a procura desse lugar deserto, esse lugar à parte de que Jesus nos fala, recolhendo-se nos mosteiros, as paisagens agrestes, em contato com a natureza. Mas o que Jesus nos ensina, na verdade, não se encontra no mundo externo, não está no mosteiro, não está no templo exatamente. Esse lugar à parte, que é bom que seja lido, esse convite está aqui, esse lugar deserto, que está aqui nessa lição de número 34 no Pão Nosso, é desse lugar que Jesus nos fala. E Emmanuel continua: a legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos, como nunca. Mas, no entanto, em tempo algum surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. Vivemos mais preocupados do que nunca, sobrecarregados, mesmo tendo reduzidas as atividades em que temos que agir manualmente, trabalhar braçalmente. As máquinas têm feito muito por nós, poupando-nos os esforços, mas vivemos mais ainda angustiados. Muitas vezes empregamos, meus irmãos, muito mal o nosso tempo. E só muito tarde, quando desencarnamos, que percebemos que, como André Luiz nos chama a atenção, que é uma das maiores dores da desencarnação, darmos conta do tempo perdido. E aqui, mais adiante, Emmanuel nos convida a pensar no tempo em que avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo, por intensificar-lhes as colheitas, muita quantidade, muita fartura. Mas para os olhos que contemplam a paisagem mundial, que observam o todo, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Vivemos um momento, meus irmãos, de muita fome, de muito desemprego. Que vemos hoje, principalmente neste tempo de dor que assola a humanidade, a escassez do pão, a escassez da roupa, um tempo de perversidade, de falta de amor, de falta de empatia. Há tantos famintos, tantos sem-tetos, tantos invisíveis sociais. A invisibilidade social aumenta a cada dia. Como diz o padre Júlio Lancelotti, ele os chama muitas vezes
de os desconsiderados. É como se não existissem, como se não fizessem parte ou não fazem parte das estatísticas. E é muito triste. Trazemos aqui não só para o estado do Rio, São Paulo, como ele mesmo cita, mas a nossa cidade, a nossa Praça São Salvador, tem hoje, aos domingos, quase 200 pessoas a receber alimento, a pedir alimento, a suplicar alimento. E Emmanuel continua em seu texto que aprimoram-se as teorias sociais de solidariedade, mas nunca houve tanta discórdia. Até para ajudar, as pessoas estão brigando, estão discutindo. E ele nos chama aqui, meus irmãos, um chamado mesmo. Ó meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, se queremos mesmo estar decididos a estar com Jesus, a aprender com Ele, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. Esqueçamos o vai e vem, a nossa inconstância, as nossas preocupações materiais. Lembremos de Maria, que ficou com a melhor parte. Sentou-se, ajoelhou-se aos pés do Mestre Jesus e escolheu a melhor parte. E se realmente decidimos aprender com o Divino Mestre, precisamos também aprender a nos resguardar, a nos refugiar, como nos pede Emmanuel no título dessa mensagem, dessa linda mensagem, a nos refugiarmos na intimidade de nossas almas, nessa intimidade onde podemos encontrar a presença de Jesus. E ele diz que é possível que a gente não encontre o jardim nos jardins exteriores, que facilite a nossa meditação ou algum pedaço da natureza, da natureza física mesmo, onde possamos repousar o nosso cansaço material. Mas ele diz, todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Como somos centelha divina, precisamos nos abrigar do barulho lá fora. A tempestade é lá fora. E temos que fazer silêncio, busquemos a oração, a meditação em nossa alma. É esse convite que Jesus nos faz. Não irmos a um jardim exterior, mas a este lugar que está dentro de nós mesmos. A nossa mente tem sede de paz, assim como a terra seca também tem sede da água fria, da água fresca, como nos diz Emmanuel no texto da meditação. A meditação que vamos ler no final. Há muitos sentimentos que te animam há séculos. E esses sentimentos que ele fala imitam no íntimo da gente o fluxo e o refluxo da multidão, que passa apressado dentro do nosso coração, que vai do coração ao cérebro e do cérebro de volta ao coração, sempre os mesmos, mas incapacitados de receber essa luz espiritual, o acesso à luz espiritual. São os princípios, como ele diz, fantasistas, de paz e justiça. É a paz e a justiça fantasiadas. E o amor e a felicidade também fantasiados. Na verdade, o plano terrestre nos impõe. E ele fala que em alguns momentos nós até precisamos viver assim, porque estamos aqui na Terra. Em certas circunstâncias transitórias até podem ser úteis, mas ele diz que nós não poderíamos viver exclusivamente ao lado delas, ao lado desses apelos, dessas fantasias, dessa falsa paz, dessa falsa justiça, desse falso amor e dessa falsa felicidade. São essas promessas da terra, essas imposições do mundo agitado.
a imposição de sentimentos que não têm acesso à luz espiritual. Não há momento de receber essa luz. A luz não encontra espaço, não há recepção. Então, meus irmãos, ele nos diz: refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais a que o Senhor te destinou. Então ele pede: façamos silêncio dentro de nós mesmos, esse lugar à parte a que Jesus convida os seus discípulos e convida todos que desejam ser seus discípulos. Jesus nos convida a renovarmos as nossas forças, a encontrarmos dentro de nós mesmos, nesse santuário íntimo que Emmanuel nos diz, do nosso coração, muitas vezes sequioso, de luz, encontrar a verdadeira paz, a fim de nos refazermos em companhia do Mestre. E podermos depois, meus irmãos, até voltar às nossas lutas, mas voltarmos mais fortalecidos. Por isso que é preciso parar, é preciso meditar, fazer silêncio. Muitas vezes, meus irmãos, basta fecharmos os olhos, nos desconectarmos do tumulto das idas e vindas e pararmos e lembrarmos que Jesus deixou-nos a paz, mas a paz dele. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz. Mas ele não deu a sua paz como o mundo tenta nos dar. A paz de Jesus não faz turbar o nosso coração, muito menos atemorizar. E ainda, lembremos os Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E assim, meus irmãos, a gente conclui. Eu vou pedir licença para ler a meditação que está no livro Caminho, Verdade e Vida, como eu falei, essa tríade maravilhosa, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso e Fonte Viva, na qual acabamos de ler. Eu queria apenas ler rapidamente, é muito curto, na meditação, que é na verdade, um versículo seguinte, em Marcos 6:32, e que depois diz que os discípulos de Jesus foram sós num barco para um lugar deserto. Olha que beleza, que maravilha. Jesus faz o convite, né? Jesus faz esse convite e ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Está no Pão Nosso essa epígrafe. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Está na epígrafe aqui do Fonte Viva. E foram sós num barco para um lugar deserto, que é o versículo 32, que está aqui no Caminho, Verdade e Vida. E diz assim: tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos naturalmente estão cheios da angústia recolhida nas perturbações ambientes. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm através de impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural. Nossa mente sofre sede de paz como a terra seca tem sede de água fria. Venha a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes,
as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Que convite maravilhoso, meus irmãos. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente eivada de aflições. Balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás então aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração com Ele, com Jesus, a fim de agires com êxito no vale do serviço, nosso serviço aqui na terra. Ele contigo para escalares sem cansaço a montanha da luz. Que mensagem maravilhosa, meus irmãos, que está no Caminho Verdade e Vida, que conclui nessa epígrafe. É maravilhoso esse versículo de Marcos 6,32. E para encerrar, meus irmãos, eu queria fazer uma oração que é de um autor desconhecido, mas que tem muito a ver com o que estamos aqui falando em relação à nossa calma, à nossa paz, a esse lugar que temos que procurar dentro de nós mesmos. Lembrando Gandhi, que ele diz que não existe um caminho para a paz, ele diz que a paz é o caminho. E a oração, meus irmãos, vamos nos concentrar, nos unir nela, porque é uma oração muito bonita e eu senti nela muita humildade também ao pedirmos. E ele diz assim: acalma minha alma, Senhor, que se confrange em pesares ante os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem para o reclamado repouso do corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero, da angústia que insistentes batem à porta de meus pensamentos e de meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibra as minhas energias e fortalece o meu espírito. E assim, somente assim, com teu amor alicerçando minha vida, é que poderei vencer hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que os benfeitores espirituais da nossa casa ampare todos os frequentadores, os nossos irmãos queridos. Leve bom ânimo a todos. Que a paz de Jesus se faça entre todos nós, meus irmãos. Que a Mãe Santíssima cubra toda a humanidade de bênçãos, de luz. Conforte os aflitos e os sofredores. Faça, Senhor, que sintamos a Tua presença nesse Teu aconchego a que nos convida. Fica conosco, guarda-nos, agora e sempre. Em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre, de Maria, nossa Mãe Santíssima, nós agradecemos e encerramos a nossa reflexão desta tarde.
Que assim seja.